Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula de administração de materiais. E nesta aula a gente vai trabalhar um assunto chamado de classificação de materiais. Cara, papo reto. Você tem um depósito, um almoxarifado. Você tem que montar o quê? Uma forma de organização, como você vai colocar esses produtos. Como você vai armazenar, condicionar, como vai gerenciar, qual é o grau de prioridade. Por isso que a administração tem as ferramentas de quê? De classificação de materiais. Professor, papo reto. Papo reto eu falo é contigo. O que você entende pela palavra, classificação? Significa dizer que você vai o quê? Agrupar. Agrupar o quê? Os materiais de acordo com algum critério. Sim. E aí, professor? E aí vamos trabalhar aqui 4 critérios importantes. Por exemplo, nós temos uma classificação por prioridade, chamada classificação ABC, ou curva ABC. Sim. Outro critério, outra classificação que nós iremos, classificação para quê? Para você organizar, para você agrupar, para você poder fazer o quê? Um gerenciamento do seu almoxarifado, do seu estoque, de seus itens de materiais. ZYZ, critério, é pela essencialidade do produto. Tá? Nós temos aí outro rol de produtos de acordo com a produção. Podem ser produtos primários, acabados, semi-acabados e outras classificações que a gente vai comentar com vocês em um quadro sinótico. Então a aula de hoje, a aula de agora, a gente está estudando essa aula, meu objetivo é passar para vocês quais são as principais metodologias de classificação de materiais que as bancas de concursos cobram. Tá? Principais, né? Antes disso, vamos fazer um pouquinho de conceituação. A classificação de materiais é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Então, olha aí. Então, classificação, você vai organizar e você vai agrupar os itens de materiais por uma característica semelhante. Essa característica semelhante é chamada de critério. Critério. O sucesso do gerenciamento de estoques depende em grande parte de bem classificar os materiais da organização. Exatamente. Professor, como assim? Você classifica os itens prioritários, que você tem que dar a máxima atenção, itens que não podem faltar no almoxarifado. Então você vai impor a esses itens o quê? Uma gestão a par e passo, uma gestão mais eficiente. Se você classificar um item prioritário como de pouca importância, provavelmente vai dar o quê? Vai ter o quê? Vai dar problema nesse cara aí. Dependendo da situação, serve também de processo de seleção para identificar e decidir prioridades. Com certeza. Tá? Com certeza. Professor, essa classificação, como é que ela ocorre, professor? Existe uma lei, ela é padronizada? Gente, cada organização vai definir a sua metodologia de classificação. O governo federal, o governo estadual, as organizações, as instituições bancárias, os bancos, cada um monta o seu critério. Só que esse critério de classificação, nós temos que ter alguns atributos importantes nesse processo de classificação. Primeiro, tem que fazer um critério de classificação, uma metodologia, uma classificação que seja abrangente. Deve tratar de uma gama de características, em vez de reunir apenas materiais para serem classificados. Então você tem que ser, quanto mais abrangente, mais bem sucedido. Flexibilidade, principalmente porque hoje em dia os insumos são muitos insumos, então não pode ter o quê? Um sistema de classificação engessado. Deve permitir interfaces entre os diversos tipos de classificação, de modo que obtenha ampla visão do gerenciamento de estoques. E, finalmente,
praticidade, tem que ser fácil, tem que ser direto, classificação deve ser direta e simples, fácil. Quanto mais simples a administração, mais bem sucedida será a administração. Tá? Agora é o seguinte, vamos classificar o material de acordo com o fluxo de materiais na produção. Tá? Estou aproveitando e explicando essa classificação aqui, que é um tipo dessa classificação, que essa classificação de materiais aqui, ó, vai ser essa aqui, de matérias-primas. Então, você vai classificar matérias-primas, vai ser o quê? Uma classificação, um grupo dos itens do material no seu estoque. Materiais em processamento, que está sendo produzido em vias. Materiais semi-acabados significa dizer que ele já passou por um processo de produção, de transformação, mas não foi concluído. Materiais acabados ou componentes. O que é isso? Por exemplo, você está fazendo tinta. Você tem lá a tinta já pronta, só falta embalar. Então esse componente de tinta é o que? É o material acabado. E finalmente o que? É o produto acabado. Já que eu falei da tinta, o que? A tinta já embalada na caixa, bonitinha para ser o que? Comercializada. Eu vou aproveitar, nós vamos aproveitar aqui, passar essa classificação importante. Você vai para concurso público de alto nível, cara. Tá? A gente se preocupa muito com você. É muito importante que você saiba o que é matéria-prima, o que é materiais em processamento, o que são materiais semi-acabados, materiais acabados, produtos acabados. Tá certo? Temos que saber bem esse cara aqui. Vou fazer a leitura do texto aqui que eu não li. O fluxo de materiais faz com que este se modifique gradativamente ao longo do processo produtivo. Então, a classificação de acordo com a linha de produção é a medida que os materiais fluem pelo processo produtivo. Passam a receber diferentes classificações. Em outras palavras, eles passam a se enquadrar em diferentes classes de materiais. A classificação de materiais mais comum é a seguinte. Primeiro, matéria-prima. Segundo, em processamento ou em vias. Materiais semi-acabados. Materiais acabados ou também chamado de componentes. Produtos acabados. Então são os 5, ok? Então agora a gente vai ver cada um desses aqui. Depois que a gente trabalhar esses 5, essa aqui é uma das metodologias para se classificar os materiais. Nós vamos estudar a próxima, que é a classificação ABC. Tá certo? Também chamado curva ABC. Essa despenca em concurso público é muito fácil. Depois da ABC, nós vamos ver o que? A classificação XYZ. Matéria-primas. Pô, matéria-prima todo mundo sabe. Matéria-prima não. Matéria-prima, aquela que é primária, que ela vai sofrer transformação na organização. As matérias-primas constituem os insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo da empresa. Ou seja, todos os itens iniciais necessários para a produção. O que significa que a produção é totalmente dependente das matérias-primas. Para ter a sua sequência garantida, cada empresa se caracteriza por um tipo de matéria-prima ou uma determinada variedade de matéria-prima. Claro, o que acontece? Acontece que a matéria-prima vai variar de acordo com o quê? Com o negócio da organização. Tá? Cada negócio da organização, cada organização vai ter o quê? Vai ter as suas características específicas nesse tocante. Precisam ser adquiridos de fornecedores. Então já envolve o quê? Setor de compras, logística, né? Então matéria-prima é importantíssimo, hein? Externos, ou seja, tem que ser comprada dos fornecedores. Detalhe. Quando a própria empresa resolve produzir internamente as suas matérias-primas
para evitar a dependência de fornecedores externos, ela passa a ser o seu próprio fornecedor interno. Esse processo é chamado de processo de verticalização. Professor, nunca vi falar no processo de verticalização. Pois é, deveria. Você é concurseiro. O concurseiro tem que estar na frente, cara. Cara, o concurseiro, vou falar uma coisa para vocês, cara. O concurseiro, ele passa a ter tanta informação, ele passa a gerar o que? O poder da informação, cara, o concurseiro. Vamos lá. Anos atrás, durante muito tempo, as organizações passaram por um processo chamado de terceirização. Não é isso? Um determinado serviço que ela fazia, o que a empresa faz? Ela pega e terceiriza. As empresas agora estão no processo inverso, deixando de terceirizar e a própria empresa está o quê? Fazendo o seu serviço. Esse é o processo de verticalização, cara. Pode cair em concurso, pode em qualquer prova, qualquer assunto de administração. Professor, dá um exemplo aí. Claro que vou dar um exemplo bom para vocês. Eu conheço um supermercado aqui do estado, aqui no meu querido Mato Grosso, um bom mercado, muito bom mercado, tá? Que ele tinha uma empresa terceirizada que prestava manutenção nos ares condicionados. Meu, papo reto, só dava problema, cara. O dono se emputeceu com a história, desfez o contrato, e o que ele fez? Ele montou uma equipe de manutenção de ar-condicionado. Isso é um processo de verticalização. A própria organização está fazendo. Professor, e os resultados? Foi ótimo, ele está feliz da vida. Agora, existem casos e mais casos. Existem casos onde a terceirização melhora, tem outros que piora. Verticalização, mesma coisa, porque na administração, nós vivemos uma administração contingencial, não é isso? Sistêmica, integrada. Então é importante o aluno saber o que vem a ser o processo de verticalização. Por exemplo, aqui no LAC Concursos, eu já elaborei esse LAC Concursos. Nosso estudo de negócio foi já estruturado nisso. Um processo de verticalização, por isso aqui nós fazemos tudo. Nós temos produtora própria, nós temos estúdio próprio, nós temos equipe de produção, tudo. Ou seja, é 100% verticalizado. Verticalização significa a inclusão de mais um estágio no processo produtivo, que antes era externo e agora passa a ser executado pela própria empresa. Então tá aí. Professor, exemplos de matérias-primas. Uma empresa de tecelagem, por exemplo, itens de estoque de matéria-prima dessa classificação, a tecelagem, fios, tintas, pigmentos. Indústria de tintas, produtos químicos, petroquímicos, pigmentos, latas para embalagem. Produção de televisão, TVs, circuitos elétricos, potenciômetros, resistores, tudo catódico, caixa de plástico, fios, conexões, parafusos, porcas. Então essa aqui é a classificação que é de matérias-primas. Então todos os itens vão ser classificados matéria-prima que tem essa característica. Esse produto está passando por processamento. Então ele sai da classificação de matéria-prima e entra na outra classificação, que é a classificação do processamento ou no processamento também chamado em vias. São aqueles que estão sendo processados ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo da empresa. São, portanto, os materiais em processo
ou em vias de serem processados em cada uma das seções produtivas da empresa. Então tá lá, está em processo, o outro está bruto, né? Exemplos, na tecelagem, as espumas cônicas, na indústria de tinta, a preparação da mistura da tinta, na televisão, os resistores conectados, né? Já está conectado, já começou a ser utilizado as matérias-primas aí. Semi-acabados, que já passou pelo processamento e já está no estágio intermediário, semi-acabados. São aqueles que parcialmente acabados, cujo processamento está em algum estágio intermediário de acabamento e que se encontram ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo. Simples, né? Diferem dos materiais em processamento pelo estágio mais avançado, pois se encontram quase acabados, faltando apenas algumas etapas do processo produtivo para se transformarem em materiais acabados ou em produtos acabados. Então, está faltando poucas etapas para se transformar num tal do acabado. Então, está semi-acabados. Materiais, aqui não está escrito produtos. Exemplos, ó. Meadas de tingimento, seções de ligações concluídas, chassis perfurados, alto-falantes perfurados em caixa, são exemplos de materiais semi-acabados. Materiais acabados são também denominados componentes porque constituem peças isoladas ou em componentes acabados. Desculpa, gente. São também denominados componentes. Falou em componentes, você vai lembrar também que são o que? Materiais acabados. Que constituem peças isoladas ou componentes já acabados e prontos para serem anexados ao produto. Na realidade, são partes prontas ou pré-montadas que, quando juntadas ou integradas, constituirão o produto acabado. Exemplo da tinta. O cara tem lá um tonel de tinta pronta, só para guardar, somente para envasar num latão. Aquele tonel de tinta pronta, concluída, com a cura, tudo, é o quê? É um material acabado. Pronto, concluído. E final, exemplo, lotes de tecidos acabados em secagem, latas para embalagens preparadas, tinta acabada, chassis pré-montados, tubo caótico conectado, catódico, tubo catódico conectado, caixa de plástico pré-montada. O próximo estágio dos materiais acabados são os PA, produtos acabados. Os produtos acabados são aqueles já prontos e cujo processamento foi completado inteiramente. Constitui o estágio final do processo produtivo e já passaram pelas fases de matéria-prima, materiais em processamento, materiais semi-acabados e materiais acabados ou componentes. Então está aqui. Ó, ele vai passando por todo o processo e tudo isso aqui passa por uma classificação. Aí o exemplo, né? Indústria da produção. Prof. Pronto. Tá. Essa classificação que eu passei é importante, cara. Vocês repararam que eu fiz a chamada para vocês da curva ABC? No começo da aula? Foi estratégico isso. Porque eu sei que esse assunto aqui de material acabar, é baixíssimo potencial para cair na prova, cara. Pô, o aluno vai desanimar, não vai conseguir assistir, não vai querer ficar. Mas se eu falar da curva ABC, o cara vai, para aí, cara, esse negócio é importante. Eu já vi quantas questões eu quero aprender, eu não sei. Então eu podia trazer a curva ABC para onde? Para o começo, não poderia? Mas eu não fiz, eu coloquei no meio para você passar por esse purgatório aí, né? Curva ABC, cara, o mais importante de todos. Classificação ABC. Muito fácil, cara.
Quer dizer que a organização vai classificar os produtos classe A, os produtos classe B e os produtos classe C. Produtos classe A, hiper importantes. Produtos classe B, intermediários. Produtos classe C, baixa importância. Professor, quem que escreveu esse cara aqui? Quem que fez isso aí? Pareto, elaborado por Vilfredo e Pareto, na Itália. Professor, isso aqui também é o tal do gráfico de Pareto? Pareto? Sim, claro, sim. Isso aqui é uma estratégia, uma classificação que ajuda na tomada de decisões. Deixa eu ver se eu consigo uma coisa em branco aqui. Consigo. Vamos estudar um pouquinho do Pareto. O Pareto, ele escreveu uma regra chamado 80-20. 80-20. Como assim, professor? Aqui estão os seus problemas. Tá certo? 100%. Aqui estão as causas do seu problema. 100%. Estou explicando o tal da regra 80-20 de Pareto. Imagina que o seu problema, eu vou colocar o meu caso, eu sou professor, estou dando aula e o meu problema chama você bagunça em sala de aula. Quem que provoca a bagunça? Os alunos. Então, de 100% dos alunos que provocam a bagunça, nós temos aqui, 20% dos bagunceiros é responsável por 80% do problema. Professor, se eu catequizar esses 20% aqui, se você catequizar esses 20%, você vai resolver 80%. Professor, então eu prefiro, professor, envidar esforços nesses 20% que eu vou ter resultado? Exatamente. Porque se você envidar nesse 80% aqui, você vai ter muita energia e o resultado vai ser somente de 20%. Então, a partir dessa metodologia, tá certo? Dessa metodologia, ele fez a regra 80-20, que é baseada também na curva. Então, é o que? É uma metodologia de priorização. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Na área administrativa, a curva ABC tornou-se de utilidade ampla nos mais diversos setores em que necessitam tomar decisões envolvendo grande volume de dados.